Voltamos, gente. Vamos continuar falando sobre os Sui Tang, né? Essa dinastia, ela durou 3 séculos. Durante esses 3 séculos, o imperador, eles implantaram várias reformas na China. Foi a reconstrução de cidade, foi a construção de redes navegais, foi a sistematização de textos jurídicos e também distribuiu vários lotes de terra para os camponeses que não tinham terra. E aí nós temos a sociedade dos Sui Tang, como é que era organizada, que era a base de pirâmide, aqui essa pirâmidezinha que vocês estão vendo. E aí no topo vinha a família real, que era a família do imperador, mais embaixo vinha grandes proprietários de terra, comerciantes e os mandarins. Os mandarins são os funcionários públicos que passaram nos concursos, né? Aqueles que foram feita a prova e passaram no concurso e aí conseguiu um emprego. E aí mais embaixo nós temos os funcionários do governo, pequenos comerciantes e os artesãos. E aí quem sustenta tudo isso são os camponeses, que fica mais ou menos aqui. Camponeses e os escravos sustentam toda essa sociedade dos Sui Tang. Não muda muito sobre as outras sociedades do Egito Antigo também, é a mesma. Só muda a questão dos mandarins, né? Que não tinha na civilização egípcia. E aí nós vamos falar agora sobre o budismo, né? Foi desenvolvido pelo jovem príncipe, que ele morava num palácio, e aí um certo dia ele sai do palácio, que era cercado de luxo, vivia muito bem, obrigada, mas aí ele saiu desse luxo. Ele saiu e se deparou com a pobreza, com a fome e com a morte. E aí ele ficou assim, muito, como é que eu posso falar? Ele ficou assim, muito impressionado. E aí ele decidiu sair e tomar uma outra vida, né? Ter outro objetivo de vida. Ele não queria aquela luxúria mais, ele não queria viver naquele palácio mais, ele queria viver na simplicidade. E aí abandonou a vida de luxo, passou a se dedicar na meditação e transformou o Buda em iluminado. Então, aquela imagem que a gente vê do Buda meditando é ali o ponto central do budismo, né? O que eu posso ressaltar ainda? Na China, o budismo teve seu auge durante a dinastia Tang, né? Foi nessa dinastia que teve o auge do budismo, que os comerciantes levaram para outros países, como a Índia. A Índia também é um país que cultua o budismo. E aí a gente pode também ressaltar que a autonomia e o privilégio dos monges passaram a ser considerado uma ameaça ao Estado, né? Porque lá onde eles moravam, eles tinham toda a autonomia, né? Eles plantavam, cultivavam, eles tinham seu próprio dinheiro através do que eles trabalhavam. Então eles eram autônomos, né? E aí começou a ameaçar o Estado. E o Estado começa a decidir que o budismo ia acabar. E aí começa o budismo a cair por causa dessas leis implantadas, que não queria mais os monges, que ninguém se transformasse mais em monge. Estão entendendo, gente?